pelo ou não da presidente afastada Dilma Rousseff. Vamos ouvir neste momento quem abre a sessão é o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do julgamento do impeachment no Senado. Vamos acompanhar. De acordo com o roteiro que acordamos com as lideranças do Senado, esta sessão se inicia com o relatório do processo. É um resumo de tudo aquilo que aconteceu até o presente momento, inclusive os argumentos em resumo da acusação e da defesa. TV, primeira edição. Oferecimento: Torradas Fortaleza, levinhas e crocantes. Experimente essa novidade. E Águas de São Brás. E tome qualidade. Boa tarde. Divulgada pelo Ibope a primeira pesquisa de intenção de voto para prefeito de São Luís. A pesquisa foi encomendada pela TV Mirante e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Veja os números. Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, tem 29%, considerando a margem de erro, pode ter 26% a 32%. O Wellington, do PP, 20%, com a margem de erro pode ter de 17% a 23%. Elisiane Gama, do PPS, 16%, com a margem de erro pode ter de 13% a 19% e ficar tecnicamente empatada com o Wellington. Eduardo Braide, do PMN, Fábio Câmara, do PMDB e Rose Salles, do PMB, aparecem com 5%. Com a margem de erro, podem ter de 2% a 8%. Cláudia Durães, do PSTU, 2%. Com a margem de erro, pode chegar a 5%. E Zé Luiz Lago, do PPL, 1%. Com a margem de erro, pode ter 4%. O candidato Valdeni Barros, do PSOL, não atingiu 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somaram 12%. Não sabem ou não responderam 5% dos entrevistados. O Ibope também perguntou em qual ou quais candidatos os entrevistados não votariam de jeito nenhum. 37% disseram que não votariam em Edivaldo Holanda Júnior. Elisiane Gama, 27%. Fábio Câmara, 17%. Rose Salles, 16%. Zé Lago, 16%. Cláudia Durães, 13%. Eduardo Braide, 12%. Valdeni Barros, 12%. Wellington, 11%. 3% disseram que poderiam votar em todos e 13% não sabem ou preferiram não responder. Os entrevistados puderam citar mais de um candidato em quem não votariam de jeito nenhum. Por isso, a soma dos resultados passa de 100%. A pesquisa pediu aos eleitores uma avaliação da administração atual da prefeitura. 6% dos entrevistados consideraram a administração de Edivaldo Holanda Júnior ótima. 16% acham boa. Regular, 45%, ruim, 10% e péssima, 22%. 1% não soube avaliar ou não respondeu. O Ibope também perguntou quais os maiores problemas que a população enfrenta. 44% responderam saúde, 14% segurança pública, 9% educação e 8% transporte coletivo. A pesquisa ouviu 805 pessoas entre os dias 26 e 29 de agosto. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo MA 08827/2016. E boa parte do ensino fundamental é o prefeito quem tem a arregaçar as mangas para oferecer vaga e matricular as crianças que estão fora da escola.
Para isso, ele pode contar com a ajuda de muita gente, como você vê agora na reportagem da nossa série Por uma Cidade Mais Inteligente. Em terrenos baldios e reservas ambientais. A gente volta em instantes, agora 12h10. Em São Luís, a correria dos consumidores para comprar produtos em promoção. Superlotação também nas unidades para menores infratores na capital. A gente volta já já. 12h18. Crianças, veja no quadro Meu Bebê, já depois do intervalo. Agora 12h27. Hoje é aniversário do... Até lá. JNTV, primeira edição. Oferecimento Torradas Fortaleza, levinhas e crocantes. Experimente essa novidade. E Águas de São Brás. E tome qualidade. Boa tarde. 31 de agosto de 2016. Um dia histórico para o Brasil. O Senado abre a sessão final do julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Questões de ordem tomam conta da manhã. O PT quer votação cedo, uma sobre a perda do mandato e outra sobre os direitos políticos. Mas os que defendem o impeachment querem uma votação única. Nossos repórteres acompanham as discussões. E a expectativa pelo voto de cada um dos 81 senadores. A quarta-feira traz também os novos números da economia. E pelo sexto trimestre seguido, o Brasil anda para trás. Numa queda maior que a prevista. O Jornal Hoje está começando agora. A gente começa o Jornal Hoje desta quarta-feira, 31 de agosto de 2016, que já faz parte da história do país, indo até Brasília, onde acontece o julgamento final da presidente afastada Dilma Rousseff. Alexandre Garcia e Heraldo Pereira acompanham a sessão e é com eles que a gente vai conversar agora. Olá, Heraldo, Alexandre, sejam bem-vindos ao Jornal Hoje. Eu queria que vocês falassem como é que está a sessão aí nesse momento. Olá, Evaristo, boa tarde a você, Sandra, boa tarde a todos. Estamos eu e Alexandre Garcia. A sessão já tem praticamente 2 horas, essa sessão de julgamento. Vamos mostrar aqui um pouquinho o plenário do Senado Federal. Essas são imagens ao vivo, num dia de casa cheia. Os 81 senadores marcaram presença aqui no Senado. Nós estamos num momento de debates. Aí na tribuna está a senadora Ana Amélia. Cada senador tem 5 minutos para falar. Serão 4 encaminhamentos de cada lado. O presidente do Senado, Renan Cruz, já falou. A sessão é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. E aqui há uma discussão de fundo, porque se trata, né, Alexandre, do julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. E a questão que se coloca é a seguinte: ela terá a perda do mandato, caso o Senado aprove esta perda do mandato, com a inabilitação para o exercício de cargos públicos por até 8 anos, são 2 questões. Daí o Senado está se preparando para fazer 2 votações. 2 horas de discussão já sobre isso. E por quê? Porque estava tudo numa pergunta só, como estabelece aqui o artigo 52 da Constituição, no parágrafo único, dizendo que é condenada a perda de cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. Querem separar, primeiro, a perda de cargo, né, condenar a perda de cargo, e depois entrar a inabilitação. Serão 2 votações, como disse o senador Cássio Cunha Lima, que mais ou menos inócuas, né? Porque as 2 significam praticamente a mesma coisa. E é uma expectativa do presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, de que tenhamos esta votação de horas, as 2 votações em si. Ele chegou a falar em 1 hora, né? Mas eu duvido que seja só isso. Portanto, estamos aqui na fase dos debates. Mas tivemos uma longa manhã de muita articulação e quem acompanhou todas essas movimentações aqui no Senado Federal foi a repórter Gioconda Brasil.
Está aí? Eletrônico, Vamos acompanhar. salvo destaque assinalado em verde. A presidência esclarece, peço atenção de todos, em relação à votação do quesito. O voto sim aprova a condenação, ou seja, a perda do cargo da senhora presidente da República. Aqueles que votam não, votam pela absolvição e consequente arquivamento da denúncia contra a senhora presidente da República. A presidência esclarece ainda que nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, que para aprovação do quesito é necessário o voto sim de 2/3 da Comissão do Senado Federal para condenar a acusada pelos crimes à perda do cargo. Aqueles que votam não, rejeitam, insisto, o texto do quesito. As senhoras senadoras e os senhores senadores já podem votar. Aí está, portanto, começamos o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Os senadores e as senadoras votam no painel eletrônico em suas bancadas. Alexandre. Voto nominal, né? Voto nominal. Aparece o nome de todos eles, 81 senadores. Portanto, estamos já... Até agora contaram, o painel eletrônico conta 60 votos. A votação é realmente muito rápida, 60 votos, 61. No princípio, 81 senadores marcaram presença. Uma das curiosidades é saber se o presidente do Senado vota dessa vez. Porque nas fases anteriores, o presidente do Senado, Renan Calheiros, não votou. Foi uma opção dele. Os senhores acompanham aí? Imagens ao vivo do plenário do Senado Federal, às 13 horas e 33 minutos, hora de Brasília. 75 senadores, já votaram 76 agora. Os senadores estão votando no painel eletrônico do Senado. Estão votando o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. 78 senadores já marcaram o voto. 13 horas e 33 minutos, hora de Brasília. A votação no plenário do Senado Federal. Há uma grande expectativa aqui em Brasília. Dentro de alguns instantes, o resultado da votação aqui no Senado Federal. Faltando um, né? 80 senadores marcaram, já votaram, dos 81 senadores. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, podemos abrir a votação. Vai pronunciar. E temos, portanto, 13 horas e 34 minutos, 81 senadores votaram. Vamos ao resultado. Está aprovado o impeachment. Afastada Dilma Rousseff. 61 votos sim, 20 não. Essa é a votação principal que condena a presidente ao afastamento do cargo em definitivo. Às 13 horas e 35 minutos é proclamado o resultado do julgamento do impeachment no Senado Federal. Por 61 votos contra 20, está aprovado o afastamento definitivo de Dilma Rousseff. Ela será comunicada dentro de mais alguns instantes
deste resultado. Ela que está no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. E depois disso, Heraldo, será convocada uma sessão extraordinária do Congresso Nacional para dar posse ao vice-presidente da República, Michel Temer. Aí estão as manifestações no plenário. O presidente do Supremo, que preside a sessão, vai falar. Os trabalhos, por gentileza, tomem os seus lugares, por favor. Proclamo o resultado. 81 senadores votaram. Não houve nenhuma abstenção. Votaram sim 61 senadores. Votaram não 20 senadores. Vamos passar agora a sua secretaria-geral que coloque novamente o quesito no painel eletrônico. Agora é aquele quesito separado, né? Inabilitação para a função pública por 8 anos. Assim enunciado, entre aspas, ficando em consequência inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Vamos aos encaminhamentos, 2 contra e 2 a favor. Inicialmente, concedo a palavra à eminente senadora Cátia Abreu para encaminhar a votação contra a expressão destacada pelo prazo de até 5 minutos. Bem, depois de definida a parte do julgamento em relação ao impeachment, teremos então a decisão sobre a inabilitação. É uma parte do quesito que foi destacada, que foi separada para que o Senado decida se a presidente afastada Dilma Rousseff ficará inabilitada para as funções públicas por 8 anos. Alexandre? Pois é, além disso tem a lei da ficha limpa, né, que a última votação já deve enquadrá-la, né, já que este é um tribunal coletivo. Né? Essa era uma discussão que o senador tucano Cássio Cunha Lima já fazia aqui no plenário do Senado. Quem está falando nesse momento é a ex-ministra da Agricultura do governo Dilma Rousseff, senadora Cátia Abreu. Voltamos agora com Evaristo. Ok, Heraldo, Alexandre, muito obrigado por enquanto. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Qualquer coisa é só chamar a gente aqui. Estamos ao vivo acompanhando. E o presidente... Estamos aí agora em processo já de votação. Já está o julgamento da segunda questão. A habilitação para o exercício de função pública daqui para frente. Temos ao todo 81 senadores aqui no plenário. Lembrando que à tarde, no meio da tarde, teremos a posse do presidente em exercício, Michel Temer, agora já como presidente efetivo, dado que Dilma Rousseff foi definitivamente afastada. Alexandre. Dentro de 2 horas, né, já haverá posse. Dentro de 2 horas, aqui no plenário do Senado, que não é o plenário apropriado para a reunião do Congresso, mas, enfim, é decisão do presidente do Congresso. Eu já concederei a palavra a Vossa Votação Excelência. encerrada, 75 já estão registrados. São necessários, no mínimo, 54 votos, que são 2/3 dos votos do Senado Federal. Vamos ver o que muda com a mudança do senador Calheiros. E os apelos que foram feitos, vamos ver agora no painel eletrônico, 76 senadores já votaram. 77 agora. Os senadores estão julgando se, em consequência da perda do cargo, Dilma Rousseff deve ficar inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Que é a punição frequente do afastamento, dos motivos do afastamento. Momentos de expectativa. 78 senadores já votaram. Na primeira votação, os 81 senadores, agora 80 senadores já votaram. Agora sim, 81 senadores já votaram.
e já decidiram, vai ser proclamado a qualquer momento o resultado. Já temos Dilma Rousseff deve votantes, ficar inabilitada? Aí está a manifestação do presidente do Supremo. Não inabilitada. 3 abstenções. Não foi inabilitada. 42 votos sim, 36 não, 3 abstenções. Não foi inabilitada ao exercício de função pública. Aí está o resultado da segunda votação. O presidente do Supremo vai proclamar. Lerei a sentença. Queria dizer a vossas excelências que o presidente, após a formulação do destaque, preparou 2 modelos de sentença. A sentença é longa, incorpora o relatório, a parte da fundamentação compreende os argumentos da acusação e da defesa. Lerei apenas a parte dispositiva. Ao encerrar a leitura, convido, como é determinação legal, todas as senadoras e senadores a assinarem a sentença que ficará aqui sobre a mesa. Passo a leitura. O Senado Federal entendeu que a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6º, e artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 10, itens 4, 6 e 7 e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções. Esta sentença, lavrada nos autos do processo, constará de resolução do Senado Federal, será assinada a sentença por mim e pelos senhores senadores que funcionaram como juízes, transcrita na ata da sessão e, dentro desta, publicada no Diário Oficial da União, no Diário do Congresso Nacional, segundo o artigo 35 da Lei 1079 e no Diário do Senado Federal. Tal decisão encerra formalmente o processo de impeachment instaurado contra a Presidente da República no Senado Federal no dia 12 de maio de 2016. Façam-se as comunicações ao excelentíssimo senhor Presidente da República em exercício, aos excelentíssimos senhores presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e a excelentíssima senhora vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. 31 de agosto de 2016, assino a sentença.
Aí está, portanto, a manifestação. Aí está a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, com a sentença em relação ao processo de impeachment. Voltamos com o Evaristo. Sandra. Ok. Muito obrigada, Heraldo Pereira, Alexandre Garcia. E nesta edição especial do Jornal Hoje, nós transmitimos ao vivo, como você acompanhou, a sessão do julgamento no Senado, que afastou Dilma Rousseff da presidência da República. A gente termina aqui, mas o jornalismo da Globo continua acompanhando todas as notícias deste 30 de agosto de 2016 histórico. Voltamos a qualquer momento com a cobertura da posse do presidente Michel Temer, marcada para as 4 horas desta tarde. E você acompanha mais notícias e a cobertura completa no Jornal Nacional. Uma boa tarde. Tchau, boa tarde e até amanhã.